O Grupo de Estudos sobre Política Tributária, GEPT, fundado por jovens especialistas na área tributária, foi criado com o propósito de analisar esse tema sob um novo olhar, de modo a estimular o diálogo construtivo entre a multiplicidade de visões e pensamentos existentes no país. O grupo é composto por profissionais com as mais distintas formações, como, por exemplo, professores, advogados, economistas, cientistas políticos e contadores. São formadores de opinião e especialistas oriundos de reconhecidos centros de pesquisa acadêmicos, em âmbito nacional e internacional. São profissionais de diversos segmentos do setor privado, do setor público e representantes e ex-representantes de organismos internacionais que desejam contribuir, no debate nacional, a respeito de um tema tão importante para o Brasil. O GEPT é um grupo independente, portanto, não está ligado a qualquer instituição. Possui uma abordagem de pesquisa com base multidisciplinar, distinguindo-se de qualquer outro grupo, com nome similar ou não, que represente os interesses de alguma instituição, órgão governamental ou empresa. Grupo de Estudos sobre Política Tributária. Esperamos você em breve, ao vivo no YouTube. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Eu sou o André Torres, eu sou advogado tributarista e integrante do GEPT, o Grupo de Estudos sobre Política Tributária. E eu e minha colega Marina Costa, também integrante do GEPT, vamos debater hoje com especialistas de destaque no tema aspectos de relevo relacionados à racionalidade e eficiência do sistema tributário para a redução de desigualdades. É um tema que não poderia ser mais atual, especialmente no contexto em que projetos de reforma tributária estão em discussão no Congresso, né? Ao mesmo tempo que nós tivemos uma recente transição de governo que desde o início se mostrou ativo em relação à pauta tributária, já no início do ano trazendo um pacote de medidas de recuperação fiscal, deu aso a algumas reflexões de tributaristas, enfim. E é por isso que é tão importante estarmos debatendo hoje esse tema com atores diretos desse processo de construção de um possível sistema tributário, que ao mesmo tempo atenda, né, às necessidades do que nós chamamos de Estado fiscal, ou seja, que seja capaz de financiar os gastos públicos, mas que também seja eficiente e racional, de modo que não inviabilize o crescimento econômico, eventualmente o avanço na redução de desigualdades sociais. Passo a palavra à doutora Marina Costa. Bom dia a todos e todas, eu sou Marina, como bem introduzido pelo André, também advogada tributarista e também integrante do GPET. Iniciando o agradecimento, em primeiro lugar, nós agradecemos a audiência de todos que nos assistem, que estão conosco nessa manhã de quarta-feira, ao apoio institucional de todas as entidades que viabilizaram a realização desse evento, todos os parceiros do GEPT e que mais uma vez contribuíram também com a divulgação e com a realização desse evento. Nós agradecemos também a nossa equipe técnica, na pessoa do Will, que nos dá todo o suporte e torna possível a realização e a transmissão do evento, e, claro, a todos os palestrantes, todos os especialistas de ponta e personagens centrais no cenário jurídico nacional. A presença de cada um de vocês engrandece o nosso evento e nos deixa extremamente honrados pela oportunidade de ouvi-los. Passando à apresentação dos palestrantes, hoje contaremos com a presença da doutora Gláucia Lauleta, advogada, sócia da área tributária do Escritório Matos Filho Advogados, do doutor Leonardo Alvim, procurador da Fazenda Nacional, mestre em Direito Público pela PUC Minas Gerais e doutorando em Direito Tributário pela UFMG, da doutora Tayana Félix Mendes, procuradora da Fazenda Nacional e integrante da comissão do movimento Tributos a Elas, e do Dr. Lucas de Lima Carvalho, gerente tributário internacional no Remote e colunista do Tax Notes International, com LLM pela New York University e doutor pela USP. Obrigado, Marina. Então, dando início às exposições, eu passo a palavra ao doutor Leonardo Alvim, que vai abordar a temática da redistribuição de renda por meio de tributos. Doutor, por gentileza. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todos. Para mim é uma satisfação fazer mais um evento aqui pelo GEPT, sempre com temas instigantes, muito bem organizados os eventos todos, com muita seriedade, com muita dialeticidade e muita diversidade, tanto nas temáticas como nos participantes dessas mesas. Então, para mim é um imenso prazer, parabenizo e agradeço aqui ao convite que me foi formulado. E aí eu aproveito para mandar um abraço para não vou chamá-los de doutor, vou pedir essa licença, mas um abraço para o André, para a Marina, para a Tayana, para o Will, para o Lucas e para a Gláucia, que estão aqui nessa mesa comigo, e todo mundo que está nos assistindo. Eu estava conversando antes de entrar,
E aí eu estava um pouco a gente fazendo aquela conversa prévia do que eu vou mencionar. E aí eu estava dizendo que o tema que eu vou falar hoje é um tema que eu e o ministro Jorge Messias, a gente está pensando em escrever, a gente está desenvolvendo um novo artigo, e é um tema que a mim sempre incomodou e eu queria dados para falar sobre ele. Basicamente, eu acho que o tributo, ninguém tem dúvida disso, é um instrumento de liberdade. Acho que a Marina, antes de falar, estava falando um pouco é um exercício de cidadania, né? Quando a gente tem a transição de um estado patrimonial para um estado fiscal, e o André mencionou o estado fiscal há pouco, a gente tem o tributo, e o Ricardo Lobo Torres, da Universidade da Taiana, já dizia isso, como a liberdade da burguesia. Ou seja, quando você tem uma monarquia, como você tem um estado comunista, ou em que o Estado é dono dos meios de produção, não há de se falar em tributo, porque os meios todos são do próprio Estado. Para você falar em tributo, você precisa de ter uma propriedade privada e parte dessa propriedade privada tem que ir para o Estado. Então, meio que o tributo, ele é o grito de liberdade da burguesia em um determinado processo. A gente tem que entender isso daí. Existem hoje estudos que mostram, perdão, existem estudos hoje que mostram em determinados países de uma raiz mais autoritária, em que os cidadãos de lá, que na verdade são cidadãos, eles não se consideram cidadãos porque eles não pagam por tributo. Então, quando ele não paga tributo, ele não acha que ele deve e acha que tudo é uma generosidade daquela autoridade que chefia aquele determinado estado. Então, antes de tudo, a gente enxerga o tributo como algo que é um exercício de cidadania, um exercício de liberdade e tudo que a gente enxerga no tributo. Mas, doutrinariamente, a gente enxerga duas vertentes muito distintas quando a gente fala de tributo. A gente tem aquilo que, para usar a nomenclatura que o Sérgio André, meu amigo, usa, a gente tem aqueles chamados libertários e a gente tem chamados solidaristas. Acho que alguém está falando, acho que abriu o microfone de alguém. E nessa visão de a gente ter libertários e a gente ter solidaristas, existem visões distintas. Então, existem determinadas pessoas que acreditam que o tributo ele seja uma agressão à propriedade privada. Então, se partindo do pressuposto de que todos tiveram as mesmas condições, as mesmas oportunidades, o Estado vai lá e ele pega e vira sócio daquela pessoa, tira um pedaço daquela determinada propriedade. Então, você enxerga o fenômeno tributário como uma agressão a alguém que trabalhou justamente, está sendo tirado daquela determinada pessoa. As pessoas com viés um pouco mais solidaristas enxergam o fenômeno tributário como uma forma de você, pelo menos, reduzir ou mitigar os processos injustos de acumulação de riqueza, ou seja, você entende que, na verdade, a forma de aquisição de riqueza muitas vezes não é o mais justo, você não consegue dar oportunidades iguais para várias pessoas, e é a tributação que vai redefinir esse conceito de riqueza, aplicando algum medida de justiça, se não na imposição, pelo menos aquela forma do gasto. Então, a gente tem duas formas distintas da gente enxergar o tributo. Eu estava escrevendo, terminei de escrever, estou fazendo revisões, de algo bem provocativo para muitas pessoas refletirem. E o que é esse negócio? Se a gente colocar mesmo aquela pessoa que seja uma pessoa libertária, que enxergue no processo tributário um processo de agressão à sua propriedade privada, e muitas dessas pessoas são críticas a esse processo de uma redistribuição, uma redefinição de riqueza por meio do processo tributário, o que chamou atenção é que muitas dessas pessoas, às vezes, elas recebem mais tributos ou recebem mais serviços públicos gastos com arrecadação de tributos do que elas pagam de tributos, mesmo que indiretamente daquele processo de consumo. Então, a ideia é mostrar nessa apresentação de hoje um aspecto interessante, que é a visão de muitas pessoas que às vezes se acham prejudicadas ou que criticam o processo tributário e não enxergam no processo tributário uma forma de redistribuição de riqueza, sendo que esse processo é exatamente aquele que ele é um beneficiário desse determinado sistema. Então, vou fazer uma projeção aqui para fazer uma coisa mais com tom provocativo e reflexivo, que as pessoas reflitam, do que qualquer outro propósito. Então, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu começar aqui da primeira tela. Essa primeira tela está mostrando uma pesquisa recente, isso aí foi um trabalho do IPEA do ano passado, 2022, baseado nos microdados da POF e do IBGE. Então, baseado nessa pesquisa, a gente consegue saber a incidência tributária direta e indireta na renda total familiar, e aí a gente verifica aqui por pessoa quanto que é a carga tributária. Então, aqui impostos diretos, percebam que a gente tem aqui impostos diretos e indiretos. Eu peguei como exemplo
pode ser antes ou depois. Eu peguei como exemplo a família de R$ 7.000. Então, percebo que a família de R$ 7.000 teria uma alíquota pelo consumo que ela tem normalmente de 5,6% desses R$ 7.000 em impostos diretos e de 12,7% nos impostos indiretos, né? Obviamente que a tributação está muito ligada ao consumo, ao perfil de consumo daquela pessoa. Produtos têm carga maior e carga menor, a gente tem uma cesta mais variáveis. Depois disso, eu peguei como é que essas pessoas vão fazer em termos de gastos. E aqui a gente tem aqui uma curva mostrando que a gente tem aqui, deixa eu só colocar isso aqui, a gente tem aqui esse perfil de gasto que existe aqui com pessoas com educação. Então, isso aí é bastante variado. Então, a gente tem estados que gastam muito com educação, tem escolas muito caras, mas cada pessoa deveria pensar assim, isso estuda em escola pública, sua escola pública é cara, sua escola pública é barata, o Distrito Federal, por exemplo, gasta muito com escola, outros não gastam, etc. Esse aqui, por exemplo, o dado de saúde, quanto que gasta no SUS por habitante, qual que é o médio por região, etc. Então, eu fui construindo aqui uma cesta que pegava esferas da saúde, como está mostrando esse gasto aqui, que varia muito. Nesse último gráfico aqui, a gente começa a pegar gasto que a gente tem com educação para as pessoas, então a gente mensurou também a educação. Nesse tópico aqui, eu verifiquei gastos com segurança pública, percebo que é muito diverso, mas a gente tem um valor médio aqui de R$ 478,22 por pessoa que eu considerei. E a gente foi mesclando. O interessante disso daqui, eu vou publicar com o Jorge Messias em breve, é uma coisa interessante. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma família com renda mensal de R$ 7.000, com 2 filhos que estudam em escola pública, que todos sejam usuários do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter um pagamento anual de tributos indiretos no valor de 10.668, que é 12,7%. E essa família vai fazer um pagamento anual de tributos, aqui está errado, diretos, está indiretos aqui, no valor de 4.704, que a gente viu lá pelo IPEA, que essa carga tributária de uma pessoa com R$ 7.000 é de 5,6%. Então, o total pago por essa determinada família corresponde ao valor de 15.372. Quando a gente verifica o total que essa pessoa recebeu, com educação, considerando que ele tem 2 filhos estudando, e lembra que às vezes a gente pode sim ter pessoas com mais de 40 anos que fazem faculdade, inclusive em universidades públicas, né? O gasto dessa pessoa anual, dessa família, com essa família, vai ser de 9.940. O gasto anual com saúde, considerando os 4 usuários de SUS, vacinas, etc., 7.280. O gasto anual dessa família com segurança pública, para os 4, 1.912,88. Então, total de gasto pelo Estado com essa determinada família, de 4 pessoas, 2 filhos em escola pública e que são usuários do SUS, é de 19.132,88. O que significa que o saldo para essa mesma família, entre aquilo que ela paga de tributos, tributação direta, com a tributação no consumo que ela tem, já considerando o perfil de consumo médio de uma família que tenha renda similar à dela, ela vai ter um saldo negativo ao Estado e positivo para essa família no montante de 3.760,88. Como que isso aqui é possível? Isso significa que parte dos serviços públicos que a família nesse perfil de R$ 7.000 tem, mesmo que sejam serviços públicos ruins, precários, que nós temos que cobrar que melhorem, essa família ela recebe mais do Estado do que aquilo que ela paga. Então, é interessante mostrar, e aí a gente pode fazer projeções de qual que é o percentual de famílias que têm renda familiar superior a R$ 7.000, que é um percentual muito baixo. Então, quero dizer que o tributo ele é um instrumento poderosíssimo de redistribuição de rendas. Ou seja, essa família de R$ 7.000 de renda mensal, que está aqui com um saldo para ela positivo e para o Estado negativo de 3.760, deve saber que esses R$ 3.760,88 estão sendo custeados com tributos pagos por outros contribuintes mais ricos do que ele. E se eu estou colocando uma curva de 7.000, a depender do perfil, eu posso ter famílias com 8.000, com 4 filhos, ou que também o casal também estude. Existem perfis muito diversificados que podem aumentar essa conta de maneira enorme, né? De uma maneira bem mais acentuada.
que muitas pessoas que muitas vezes criticam o processo de redistribuição de riqueza, o processo de redistribuição de renda, que não enxergam no tributo um processo que lhe favorece, mas sim um processo que lhe oprime, tem que enxergar nesse instrumento, um instrumento que é positivo até mesmo para ele, que ele está sendo um dos beneficiários desse sistema de redistribuição de riqueza e não um daqueles prejudicados do sistema de redistribuição de riqueza. Então, como mensagem inicial, é entender que temos uma legislação no Brasil extremamente complexa, temos no Brasil uma legislação extremamente regressiva. Eu nem vou dizer sobre tributação de aplicação financeira, nem vou de outros ativos marcados a valor de mercado, extremamente regressivos, mas nós somos uma legislação brasileira injusta, regressiva e complexa. O meu recado aqui nessa fala inicial é: não confundam isso como um ódio ao tributo, mas enxerguem nisso uma forma de que temos que aperfeiçoar o nosso processo tributário. Não odeio o tributo, mas pela melhoria dessa forma com que a tributação está sendo. E não critiquem muitas vezes, esse é um ponto interessante, não critiquem aquele sujeito que tem uma outra forma diferente de você fazer uma ajuda ao cidadão, que é por meio de gastos ou transferências diretas, com programas assistenciais ou programas de bolsas, por exemplo. Porque uma pessoa que sequer imagina que com 7 mil reais ela é um beneficiário e ela também, sob uma determinada perspectiva, é um bolsista do Estado, porque ela ganha mais do Estado do que aquilo que ela paga. Então, com essas palavras, eu devolvo a palavra para vocês e fico à disposição para a gente trocar mais ideias, mais compreensões, respeitando aqui meu tempo aqui de 10 minutos. Muito obrigado, estou aqui à disposição para a gente fazer os debates. Muito obrigada, doutor Leonardo. Realmente, foram ótimas considerações. O tributo é um instrumento muito poderoso para a redistribuição de renda e eu estou realmente muito ansiosa para a pesquisa do senhor. Eu passo agora a palavra para a doutora Tayana Mendes Félix, por gentileza. Bom dia a todos. Um enorme prazer estar aqui no Congresso do GEPT, né, nessa mesa, para a gente conversar sobre o sistema tributário brasileiro como instrumento de redução de desigualdade. Cumprimento a todos que nos assistem. Na pessoa da Marina Costa, né, uma honra para mim estar aqui com você hoje e cumprimentar todos os meus colegas, advogados públicos, na pessoa do doutor Leonardo, que é um colega realmente admirável por nós. Eu até brinquei com ele num grupo, né, de WhatsApp, que considero desigual eu falar depois da aula que ele dá, né, da aula dele, mas vamos lá, né? Bom, é muito bacana que a gente esteja aqui no primeiro dia do Congresso, já no segundo painel, discutindo tributação e desigualdade, porque muito se fala sobre simplificação, eficiência arrecadatória, neutralidade econômica, estímulo ao desenvolvimento, mas eu ouso afirmar que o espaço dado pelo direito tributário às desigualdades sociais não tem o peso que a nossa realidade, né, que a realidade do nosso país exige. São algumas as desigualdades sociais relacionadas à tributação, como a desigualdade de gênero, por exemplo, né, a questão do Pink Tax, mas eu tenho estudado e queria tratar aqui hoje com vocês sobre a tributação como motor das desigualdades raciais, né? O nosso sistema tributário como motor do racismo estrutural, ao fomentar a interseção entre desigualdade social e desigualdade racial. E ter esse espaço para um debate crítico do direito, né, especialmente no momento mais efetivo de discussão de reforma tributária, como o doutor André mencionou, é sempre muito importante. Então, agradeço o convite, a oportunidade dada pelo GEPET. Na verdade, a gente sempre está discutindo, né, a reforma tributária, mas agora parece que há uma real vontade política do Executivo de aprovar mudanças constitucionais mais amplas, e a gente não pode perder o foco do tributo em sua função redistributiva, né? Como o doutor Leonardo mencionou, o nosso sistema é regressivo, né? E a injustiça do nosso sistema está nisso, né? Porque ele é regressivo em duas frentes, né? Ele é regressivo na avaliação global, né? Na avaliação do sistema como um todo,
porque a incidência tributária incide proporcionalmente mais sobre as pessoas mais pobres e negras, né? Sem que seja compensado pelos gastos sociais à altura, né? Pelos benefícios sociais. Então, eu vou aqui na minha apresentação descer a pirâmide social, né? Que foi mostrada pelo Leonardo, né? Ele falou ali de uma classe média alta, de uma renda de R$ 7.000 por mês, e com os mesmos dados do POF de 2017 e 2018, a gente percebe, se repassasse o slide dele, o percentual de incidência tributária sobre a base da pirâmide, né? Sobre a renda de até rendimento. Né? A gente não pode falar juridicamente em renda, sobre o rendimento de um salário mínimo. Então, a gente tem essa regressividade numa análise específica dos impostos, tanto no imposto sobre a renda, pessoa física, né? Que pela sua natureza deveria ser progressivo, e também nos impostos sobre o consumo. Para qualquer desses lados que a gente olhe, há a injustiça fiscal, né? Então, mas o que é a regressividade tributária e por que ela fere a justiça fiscal, né? E por que a gente pode considerar a regressividade tributária um fenômeno racista no nosso país? A regressividade como um contraponto da progressividade, ela não está positivada na legislação brasileira, nem na Constituição, nem na legislação infraconstitucional. Né? O conceito jurídico constitucional é o de progressividade. A regressividade é um fenômeno econômico estudado nas análises econômicas do direito, mas que acaba sendo desconsiderado na interpretação da lei. Né? E aí é até interessante que nem o Word reconhece a palavra regressividade. Quando a gente digita regressividade no Word, aparece aquele sublinhadinho em vermelho e a indicação de substituir por progressividade. Né? Então, no Brasil, até o Word ignora a regressividade do sistema. Mas não tem jeito, né? Os estudos econômicos comprovam que no Brasil a alíquota efetiva média suportada pelo cidadão vai caindo conforme vai aumentando a sua renda, né? Então, a gente tem, sim, uma alíquota efetiva que é decrescente. No imposto de renda pessoa física, por exemplo, segundo os estudos do IPEA de 2019, considerando as deduções, as desonerações fiscais e as hipóteses de não incidência, enquanto a faixa intermediária da renda, né, chega a pagar 12% de alíquota média, as faixas de renda mais altas pagam aproximadamente 5% de alíquota média. Isso acontece porque a renda dos mais ricos vem de rendimentos do capital, né, que tem tributação isenta ou muito baixa. Na composição da renda dos mais ricos, a gente tem um percentual alto de lucros e dividendos, juros sobre capital próprio, transferências patrimoniais. Então, há uma queda contínua da alíquota efetiva média a partir dos estratos intermediários da renda. E aqui a gente nem fala de desigualdade racial, porque a massa da população pobre e negra sequer chega a superar os rendimentos isentos. Né? Então, a gente nem está falando ainda nesse ponto da desigualdade racial. Na tributação do consumo, a situação é ainda pior. Né? Segundo os estudos do IPEA, a incidência dos tributos sobre o consumo na população do primeiro décimo da pirâmide social é de 26,7% da renda. Né? Aquele mesmo gráfico que o Léo mostrou mostra isso, né? O percentual de tributação direta e indireta, e como ele vai caindo. Né? A gente tem a primeira coluna muito, muito alta, ali na base da pirâmide social, uma incidência tributária muito mais alta do que no topo da pirâmide. Né? E aí, essa tributação do consumo ela vai caindo desses 26% até mais ou menos 10% da renda no décimo mais rico da pirâmide. Então, vocês podem imaginar o que é uma família da base da pirâmide social, né, que sobrevive com um salário mínimo, destinar 25% desses rendimentos aos tributos sobre o consumo. Então, não é difícil concluir que essa incidência do consumo contribui muito para que não haja investimentos em educação, cultura, saúde e muito menos acúmulo patrimonial
dessa base da pirâmide, né? O consumo é só para sobrevivência. E aí o dado que ajuda a gente a compreender, né, esse mesmo dado trazido pelo Léo, né, da pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, essa vinculação entre tributação, desigualdade e o racismo estrutural, né? Porque os dados do POF, o Léo não mostrou, mas o mesmo POF, ele mostra que a população mais pobre ela destina 36% dos rendimentos para moradia, 24% para comprar comida, 46% para pagar luz e gás, e mais os 25% para a tributação. Ou seja, se a gente somar esses índices todos, supera muito 100%, a conta não fecha, o que gera um endividamento e a situação de extrema vulnerabilidade dessa população, né? Então, é uma população que suporta um ônus da carga tributária muito além da capacidade econômica. E não à toa, apesar do Brasil figurar entre as 10 maiores economias do mundo, né, a realidade da grande parcela do nosso povo é de vulnerabilidade social, né? Pelo cadastro único do governo federal de meados de 2021, quase 65 milhões de brasileiros viviam com renda per capita familiar de menos de meio salário mínimo, né? Num país de 215 milhões de pessoas, isso dá 30% da população vivendo com menos de meio salário mínimo, o que demonstra a importância do que a gente está discutindo aqui. E no caso da tributação do consumo, eu queria trazer para vocês alguns elementos que evidenciam essa desigualdade estrutural que é histórica, né? O primeiro elemento de desigualdade é que a nossa legislação da tributação do consumo ela não considera a renda do consumo como a riqueza tributável, né? A base de incidência é a produção e a circulação de bens e serviços, como se isso fosse uma riqueza por si, né? Então, o consumidor final ele não importa o sistema tributário positivo, né? A capacidade contributiva desse consumidor, o mínimo existencial desse consumidor, nada importa, porque o legislador optou pela tributação da produção e circulação de bens e serviços. O segundo elemento é que essa opção pela tributação indireta, que inclui aí, né, os tributos que estão na pauta da reforma tributária do consumo, né, nas emendas constitucionais 45 e 110, o ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, né, essa base de incidência ela responde por mais de 40% da carga tributária total no país, né? Então, ao contrário dos países da OCDE, que tem uma média de 33%, né? O Canadá, por exemplo, tem 23% da tributação indireta, os Estados Unidos 17,5%, o Brasil mantém historicamente a prevalência na tributação indireta, né? Ao invés de tributar renda e patrimônio, né? A tributação direta no Brasil ela responde só por 25% da carga total. Então, e dentro desses 25% da tributação direta, a gente ainda tem uma prevalência da tributação da renda de pessoas jurídicas, ou seja, que tem como consequência uma repercussão imediata no preço de produtos e serviços. Um terceiro elemento de desigualdade é o mito da neutralidade das alíquotas proporcionais no consumo, né? Porque a gente viu que os mais pobres assumem proporcionalmente uma carga muito maior em relação aos rendimentos do que os mais ricos. Então, essa questão da proporcionalidade é realmente um mito. E a seletividade linear, né, escolhida por um Congresso Nacional formado por homens brancos, ele não contribui para mudar esse quadro de regressividade. Um quarto elemento da desigualdade no consumo, da tributação no consumo que eu apontaria, é a falta de transparência na repercussão econômica dos tributos, né? Uma total inefetividade do princípio da transparência fiscal previsto no artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, que é uma garantia fundamental tributária, né? Regulamentado pela Lei 12.741, de 2012, então, que está desde 2012 previsto na legislação como um direito do consumidor de ser esclarecido sobre a carga tributária que suporta e que é totalmente ignorado na prática, né?
e isso gera uma série de implicações de economia comportamental, né? Pela ilusão fiscal provocada pela tributação do consumo. As camadas mais pobres, né, e negras da população não sabem quanto de tributo suportam, não sabem que têm direito de reivindicar, até porque não são os contribuintes de direito desses tributos. Um quinto e último elemento de desigualdade que eu queria trazer é que os benefícios sociais assistenciais são, em grande parte, financiados por essa tributação do consumo, ou seja, a gente pode afirmar que eles são autofinanciados, né, pela população mais vulnerável, e que esses benefícios eles geram um retorno ao mercado de consumo interno de 100%. Então, o caráter redistributivo dos tributos do consumo fica, evidentemente, prejudicado. Então, o tempo é curto, né? E já indo para o meu ponto principal e para a conclusão, a gente precisa considerar esses fatos econômicos para fazer com que a legislação tributária seja realmente um instrumento de transformação social e não, como hoje, um instrumento de manutenção de desigualdades e injustiças, né? Então, hoje a gente tem uma sistemática que mobiliza a população de baixa renda na base da pirâmide, né? É uma sistemática que exclui cidadania fiscal, que afasta participação democrática e mantém privilégios. Então, é uma sistemática que contribui enormemente para o racismo estrutural do nosso país. E a gente precisa mudar esse quadro de regressividade que é histórico, enfrentando a dificuldade política que é aumentar a tributação direta sobre a renda das pessoas físicas, né? E é bem interessante que eu participo de um grupo de pesquisa sobre a reforma do processo tributário numa análise comparada entre Brasil e Portugal, né? Um grupo de estudos capitaneado pelo professor Marcos Lívio, da UERJ, né? Em cooperação com o Centro de Investigação de Direito Europeu da Universidade de Lisboa, e a gente percebe, pela essa análise comparada, como o Brasil colonial, né, que tinha a coroa fiscal em comum, tomou rumo totalmente diferente de Portugal, principalmente nas escolhas de base de incidência e na função redistributiva dos tributos. Então, a gente precisa lidar com esse cenário brasileiro, ainda mais no momento que a gente discute reformas, né? E em como colocar o Brasil nessa trilha de desenvolvimento social, né? Então, a gente sabe que é o índice de Gini, né, e a curva de Lorenz, que medem no mundo inteiro a concentração de riquezas e a redistribuição de riquezas pelo direito tributário, que mede a desigualdade social, e sabe que a OCDE produz esse índice com frequência, né, para os países membros e para alguns países emergentes, como o Brasil e a África do Sul. E o coeficiente de Gini do Brasil aponta como um dos piores efeitos distributivos dos tributos, né, no mundo, com uma média no mundo entre os países onde esse índice é produzido, né? Ele tem a metade da média dos países da OCDE. Então, não é à toa que o Brasil ocupa aí o 60º lugar no ranking de mobilidade social entre 82 economias do mundo, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, e que comprova, né, que uma família que nasce nessa base da pirâmide social, ela demoraria 9 gerações para atingir a metade da pirâmide. Então, o que a gente pode fazer para alterar esse cenário, para mudar esse parâmetro do coeficiente Gini, né? Não adianta a gente conseguir apenas aumentar a renda inicial, né, a renda dos rendimentos do trabalho, gerando emprego, né, ou aumentar a renda bruta, né, com os rendimentos acrescidos pelos benefícios sociais. Obviamente, isso ajudaria, mas não resolveria o nosso problema, porque, como a gente viu, a incidência tributária do consumo é muito alta, né? Então, é preciso aumentar a renda líquida disponível dessa população para que haja uma renda final, né? Então, a incidência econômica dos tributos sobre o consumo ela precisa ser compensada para que sobre efetivamente uma renda final a essa camada da população, né? Então, hoje, os estudos econômicos comprovam que o imposto de renda contribui muito pouco para a queda da desigualdade social no Brasil. O índice de Gini da renda após o imposto de renda da pessoa física, ele é de apenas 2,8%, né? Há um incremento
muito baixo, enquanto em outros países da América Latina esse incremento, essa queda, né, da desigualdade, ela chega a 4,8%, e nos países da OCDE a média é de uma queda de 6% após a incidência do imposto de renda, e aqui no Brasil não chega a 3%. Então, a gente percebe que, pela essa fórmula de Gini, que não compete ao Estado só políticas assistencialistas, né, de benefícios sociais assistencialistas, e que colocam essa camada da população sempre como objeto de políticas assistenciais. É preciso reestruturar a incidência tributária de modo que haja uma renda final desse cidadão, né? E é nesse sentido que a previsão constitucional de reembolso de tributos sobre o consumo para a população de baixa renda é um primeiro passo importantíssimo nessa mudança de rumos, né? Considerar que há um direito fundamental a essa devolução é reconhecer a cidadania fiscal, né, dessa massa mais pobre e vulnerável do nosso país, né, estimulando a conformidade fiscal, a formalidade com o pedido das notas fiscais, e depois, dentro de uma sistemática de reforma do imposto de renda à pessoa física, garantir que haja rendimento a ser investido em ascensão social por essa população. Agradeço a oportunidade e fico disponível para o debate. Passei um pouquinho do tempo, mas tentei dar uma corrida aqui. Devolvo a palavra à doutora Marina. Muito obrigado, doutora Tayana. Acho que foram luzes muito importantes sobre as interseções do direito tributário com todas as questões sociais que ele impacta, né? Com certeza, todos nós aqui estamos com muitas reflexões importantes a partir dessa exposição. Passo a palavra, então, ao doutor Lucas Carvalho, né? Sem mais delongas, considerando o nosso tempo. Doutor Lucas, por gentileza. Bom dia a todos. Consegue me ouvir bem? Sim, muito bem. Muito obrigado mais uma vez ao Grupo de Estudos de Política Tributária pelo convite. Prazer poder compartilhar esse painel com os que me antecederam e também com a doutora Gláucia, que será a próxima a fazer a sua exposição. E, enfim, gostaria de comentar sobre meu background, além de trabalhar como International Tax Manager na Remote e de ser colunista no Tax Notes International, eu sou o fundador do Fórum Latino-Americano de Política Fiscal, que hoje contempla quase todos os países da região, à exceção de 2 ou 3 países na América Central, e nós fazemos estudos contínuos sobre política fiscal na região, e agora, inclusive, temos a oportunidade de dar uma opinião sobre a reforma tributária que foi proposta em Honduras. A minha fala neste painel vai levar um pouco mais a discussão para o âmbito internacional. Acho que quando eu vi o tema e pensei sobre o que falar hoje, né, especificamente sobre redução de desigualdades, eu pensei em 2 índices, que inclusive um deles foi comentado pela doutora Tayana agora há pouco. Um deles é o Tax Competitiveness Index, que é publicado pelo Tax Foundation já há vários anos, e o outro é o próprio coeficiente Gini. E a minha dúvida era se havia alguma correlação entre esses dois. O Tax Competitiveness Index, para aqueles que não conhecem, é um índice publicado anualmente pelo Tax Foundation dos Estados Unidos com os países da OCDE, então temos pouca presença da América Latina nesse índice, o Brasil não figura entre os países listados, mas é um índice que mede a competitividade e a neutralidade do sistema tributário de cada país. Competitividade, alíquotas reduzidas ou não tributação sobre determinadas fontes de renda, e neutralidade se o sistema tributário local intervém, atua de forma a estimular ou desestimular certas atividades. Se o sistema é mais neutro, ele aparece mais alto no ranking. E olhando especificamente para o Tax Competitiveness Index dos nossos vizinhos, né, dos nossos países da região, México, Costa Rica, Colômbia e Chile, é interessante notar que os países da região costumam figurar nas posições mais baixas,
com a exceção da Costa Rica, que no seu primeiro ano já estreou no ranking na posição número 19, e eu vou comentar um pouco sobre o porquê dessa qualificação, dessa posição no ranking. Mas também, por exemplo, o México é um país que fica entre 30º lugar, 33º lugar. Colômbia é um país que também fica entre o 30º e 32º. E o Chile tem melhorado nos últimos 2 anos, no ranking nos últimos 2 anos. E aí a minha dúvida era essa: o que faz um país melhorar ou piorar nesse ranking de competitividade tributária? E olhando para os dados, eu vejo, por exemplo, inclusive isso é notado pelo próprio Tax Foundation no reporte completo que eles publicam, o México está se posicionando mais baixo no ranking por limitação de compensação de prejuízos fiscais e alíquota relativamente alta de tributação de pessoas jurídicas, né, de 30%. A Costa Rica também com uma alíquota de 30%, poucos tratados em vigor, mas o ponto positivo destacado pela publicação é que a Costa Rica tem uma alíquota relativamente baixa de IVA, de 13%, menos que a média da OCDE de 19%. Um ponto negativo sobre a Colômbia, que eles notam, é um imposto sobre fortunas ou sobre patrimônio, e também uma alíquota mais alta de tributação de pessoas jurídicas, com 35%. E o Chile, os pontos negativos do Chile são a tributação de renda universal, um tributo sobre o ganho de capital também de 40%, que é muito maior do que a média da OCDE. O que é interessante de observar nessa análise feita pelo Tax Foundation é que ela tem um viés muito claro a favor de sistemas mais simplificados, que possam eventualmente deixar muita receita tributária na mesa, sem que ela entre para os cofres do erário, do tesouro, e com isso estimule a atividade empresarial. Não por outra razão, Estônia é o país que há 8 anos é o número 1 daquele sistema. Porque, enfim, uma série de considerações de tributação de renda, inclusive não tributação de dividendos, que colocam a Estônia lá em cima. E analisando friamente o ranking publicado pelo Tax Foundation, poderia-se chegar à conclusão de que um sistema mais competitivo traz mais investimento, com mais investimento, mais empregos são gerados, mais tecnologia é trazida para aquele país, e com mais tecnologia, mais desenvolvimento, mais riqueza, mais bem-estar social. Essa é uma visão bastante questionável, e é questionável inclusive por vários estudos publicados sobre o Tax Competitiveness Index nos últimos anos, que questionam o rótulo de competitividade que é atribuído a certos sistemas tributários. Um sistema tributário que tem uma carga tributária menor pode ser um sistema mais injusto e menos atento a necessidades sociais, mas isso não será capturado pelo ranking. E por isso, como esse dado não aparece no ranking, um país pode aparecer mais lá em cima, com uma pontuação melhor, mas, do ponto de vista de bem-estar social, as suas receitas tributárias não conseguem fazer frente a todos os gastos que aquele país tem. Então, não é por outra razão, por exemplo, que por muitos anos já se discutiu aqui no Brasil e no México também a queda da limitação de compensação de prejuízos. Essa limitação de compensação de prejuízos de anos anteriores tem um viés de preservação de arrecadações de tributos de pessoa jurídica. E esse viés de preservação de arrecadação tem íntima conexão com os objetivos de finanças públicas, os objetivos de fazer frente aos gastos que o orçamento público contempla. Então, a minha primeira análise foi sobre isso, sobre o Tax Competitiveness Index e como os países que já estão na OCDE, é um projeto que o Brasil estava tentando desenvolver, imagino que vai continuar a desenvolver com o novo governo, mas 4 vizinhos e o que eles
tem passado nesse ranking. Quando eu olho para o Gini Coefficient, né, o coeficiente Gini, que mede até que ponto a distribuição de renda entre indivíduos ou famílias dentro de uma economia se desvia de uma distribuição perfeitamente igual, primeiro que o interessante, né, e justamente liga bastante com o que eu acabei de falar sobre dados de uma determinada jurisdição que não são capturados pelo Tax Competitiveness Index. Há pouca correlação entre um excelente sistema tributário do ponto de vista de competitividade e desigualdade econômica, especialmente se você considera a evolução do índice. Obviamente que um sistema que há muitos anos tem uma distribuição de renda estável e que tem baixas alíquotas e que tem um sistema simplificado com uma população reduzida, vai ter uma equivalência entre os dois índices. Mas se você tem um sistema tributário de uma sociedade que tem desigualdade social, altos índices de pobreza, falta de saneamento básico, dificuldade de acesso à educação pública, de qualidade, tudo isso, para que você saia desse nível e chegue a um nível de mais igualdade social, o Tax Competitiveness Index não captura esses dados. E olhando para o coeficiente Gini desses países, você vê, por exemplo, que o México, que está muito mal no Tax Competitiveness Index, comparado com outros países da OCDE, tem um índice mais ou menos decrescente de desigualdade social em 2020. A Costa Rica, relativamente estável, embora mais desigual em 2019, e Costa Rica é um dos mais bem ranqueados naquele índice anterior que eu comentei. O Brasil não figura no Tax Competitiveness Index, mas quando você vê no coeficiente Gini, ele está com 48,90 em 2020, a pandemia acentuou esses níveis de desigualdade. Então, quais foram as conclusões que eu tirei dessas duas análises? No debate público e nos debates sobre políticas públicas referentes à tributação doméstica e internacional, muito se compara, né, uma justaposição entre o interesse de investimento, especialmente de investimento estrangeiro, a atração de investimento estrangeiro para o país, com a necessidade de financiamento de políticas públicas e a necessidade de custeio de gastos no orçamento público. Um dos palestrantes de um painel anterior deste congresso, o professor Heleno Torres, que foi meu orientador no doutorado, já me dizia, com relação a direito financeiro, que sempre há espaço para mais gastos no orçamento público. É uma lição que ele me deixou de análise de financiamento de políticas públicas, né? E como alocar as receitas de forma a atender o maior número de pessoas. Então, há uma justa posição no debate público entre o interesse de receber investimento, por um lado, e também o interesse de financiar gastos públicos com educação, saúde, saneamento básico e outros. Para propiciar mais igualdade, né? Para reduzir a desigualdade, para dar oportunidade a pessoas que precisam de meios para sobrevivência e para sucesso no Brasil. Quando se contrapõem esses dois interesses, ou essas duas narrativas, é importante ter em conta que um sistema tributário mais competitivo, embora a princípio seja mais atrativo para o investimento estrangeiro direto, não é definitivo para a transformação deste investimento em políticas públicas responsáveis, em gastos públicos responsáveis, em finanças públicas que se sustentam ao longo do tempo. Então, sempre que nós pensarmos sobre uma decisão de política fiscal que mude o nosso sistema tributário para torná-lo mais atraente para o investimento estrangeiro, a pergunta inicial é: essa atração é atrelada à geração de emprego local? Ela é atrelada à geração de tecnologia no Brasil? Ela é atrelada a trazer mais pessoas de backgrounds diferentes, com diversidade de empregados, de funcionários para as empresas no Brasil? Ela é interessante para
comunidades locais alheias, por exemplo, aos grandes centros como São Paulo, como Rio de Janeiro, que também precisam de investimento. Então, mais do que pensar, por exemplo, um debate muito corrente hoje no Brasil, a manutenção ou a exclusão da isenção sobre dividendos pagos por pessoas jurídicas no Brasil. Isso, num índice como o Tax Competitiveness Index, seria um ponto muito positivo para o Brasil. Mas a questão fundamental é, ao tomar uma decisão de política fiscal para atrair o investimento para o nosso país, essa decisão está atrelada a métricas, a diagnósticos, a planos de finanças públicas que vão tornar o investimento não apenas algo que vai ficar nas mãos do 0,001%, mas será distribuído para a sociedade? Se sim, nós podemos unir os dois objetivos e ter um sistema mais competitivo que, ao mesmo tempo, propicie menor desigualdade. Se não, é preciso reavaliar se o intuito de tornar o sistema tributário mais competitivo casa com o objetivo fundamental de trazer bem-estar para a população. E acho que um último comentário, e eu não poderia deixar de fazê-lo porque tributação internacional é a minha vida, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, e nós estamos discutindo isso em Honduras. Honduras tem um sistema, apenas para citar, Honduras tem um sistema muito arcaico ainda de tributação de pessoas jurídicas. Por exemplo, só agora eles estão discutindo a possibilidade de inclusão de registro de beneficiário final para identificar quem é o investidor lá fora, o investidor pessoa física que controla as entidades em Honduras. Também há pouco investimento em tecnologia dos sistemas locais e das interações das autoridades com os contribuintes. Mas um ponto que foi trazido pelo Poder Executivo em Honduras, na proposição da sua reforma tributária, foi alinhamento a padrões internacionais, citando especificamente a OCDE. Eu não serei a pessoa a dizer neste painel que a OCDE é um clube de ricos, e certamente com os membros mais recentes que entraram na OCDE, isso não é verdade. É um grupo que tem membros, inclusive, entre países em desenvolvimento ou países até em estágios iniciais de desenvolvimento. Mas o que eu posso dizer é que invocar as melhores práticas internacionais como base para pensar políticas tributárias para o nosso país, aí eu não estou mais falando de Honduras, estou falando do Brasil, precisa levar em conta as particularidades do Brasil, as suas necessidades institucionais e o seu arcabouço jurídico, suas tradições legais e constitucionais. Sem isso, nós estamos pavimentando o caminho para mais litigiosidade, que não é interessante para o Brasil, traz mais custos, traz mais discussão, traz menos segurança jurídica, e no fim do dia, o nosso objetivo de trazer um padrão internacional que é dito como favorável à competitividade do sistema tributário, à sua neutralidade, pode acabar redundando em maior desigualdade, pode acabar redundando em maior problema na distribuição de renda. Basta pensar que quanto mais nós investimos em normas e no aporte, na importação de normas mais abrangentes sobre tributação de renda, tratados e outros, mais nós beneficiamos o contribuinte, especialmente pessoa jurídica, que tem acesso a consultores e a advisors e a advogados e a contadores que podem estruturar um planejamento tributário mais sofisticado e muitas vezes não passar nem no radar das autoridades fiscais. Então, pontuo apenas esses detalhes iniciais, depois nós vamos poder debater mais, mas acho que minha contribuição para o painel foi essa, a de analisar os nossos vizinhos nesses dois rankings e trazer alguns comentários sobre as relações entre querer trazer mais investimento para o país versus
também procurar converter esse investimento e os seus resultados em bons resultados de políticas públicas, com o intuito de reduzir a desigualdade social. Agradeço mais uma vez ao Grupo de Estudos de Política Tributária pelo gentil convite e devolvo a palavra para os moderadores. Muito obrigada, doutor Lucas. Ótimas considerações. Considerando o direito tributário como um instrumento de inclusão e também de redução de desigualdades, é realmente muito importante entender como as medidas tributadas que são adotadas em outros países e também, né, como se relacionam entre os países os índices de desenvolvimento explorados em sua fala. Bem, levando em consideração o nosso tempo, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Gláucia Lauleta. Bom, bom dia a todos, bom dia meus colegas aqui de painel, uma satisfação estar novamente aqui. Vou começar fazendo uma homenagem à nossa mediadora, doutora Marina, jovem advogada que compõe o nosso escritório. Que satisfação participar de um painel mediado pela doutora Marina, muito, muito bacana, viu? Fico muito feliz. Infelizmente, eu não pude entrar aqui na nossa conexão desde o começo, mas, doutor Lucas, que aula, viu? Que interessante, gostei muito da sua apresentação. Sem mais delongas, como disse a doutora Marina, deixa eu entrar aqui nos meus comentários. Evidentemente que eu não tenho a mesma formação acadêmica aí que os speakers anteriores, eu falo muito em função da minha experiência, do que eu acompanho, há mais de 30 anos convivendo com as empresas, trabalho com direito tributário mais na área contenciosa, então vocês podem imaginar como eu convivo e como eu tenho demonstrações recorrentes do que custa este contencioso tributário no nosso país, né? O custo realmente é algo que, na minha opinião, se a gente vai falar de desigualdade ou dificuldades para a redução da desigualdade, talvez uma das grandes questões seja o tamanho do contencioso tributário que a gente hoje tem no Brasil. Bom, a tributação, ela é considerada, conceitualmente falando, como um instrumento, evidentemente, que deveria reduzir a desigualdade. Por que eu falo que deveria? Porque não necessariamente nós vemos isso acontecer, especialmente no nosso país, por uma série de razões. Acho que existem razões intrínsecas, acho que existem razões extrínsecas, acho que são razões relacionadas ao próprio sistema tributário, a nossa Constituição, que na melhor das intenções acabou sendo extremamente longa e detalhada no que diz respeito à parte de tributação, a incapacidade dos nossos gestores públicos de muitas vezes aplicarem as legislações da maneira como deveriam ser aplicadas, enfim, as razões são várias, mas infelizmente no Brasil a gente não vê a tributação como um instrumento eficaz de redução de desigualdade social, quiçá como um instrumento de aumento desta desigualdade no país, o que é absolutamente lamentável. Tributação, sem dúvida nenhuma, deveria seguir dois princípios, que também aqui no Brasil, não tenho dúvidas, são alcançados. Um deles é o princípio da capacidade contributiva, né? Deveríamos ter aqueles que ganham mais pagando mais e aqueles que ganham menos pagando menos. Não é necessariamente o que a gente verifica aqui, até porque nós temos uma concentração absurda de tributação no consumo, proporcionalmente menor do que a tributação sobre a renda e sobre a propriedade, sobre o patrimônio. E um outro princípio absolutamente relevante, que eu também não vejo ser atendido, é o princípio de eficiência. Nós deveríamos aplicar, os nossos gestores deveriam aplicar o produto da arrecadação da forma mais eficiente, de modo que políticas sociais sejam implementadas e viabilizadas, de modo que o custeio, especialmente de serviços públicos, seja feito, seja alcançado, e de modo que os investimentos necessários para o país, um país em desenvolvimento, um país que ainda tem grandes desafios, eles possam ser feitos. O que recorrentemente a gente vê é que muitas vezes a arrecadação, embora crescente, todos os anos se arrecada mais, esse é um fenômeno que se verifica no Brasil, nós vemos cada vez menos dinheiro disponível para investimentos básicos, quase que não sendo suficiente, em alguns anos não sendo suficiente para o custeio, para as despesas básicas do governo, para a própria folha do governo. Essa é uma realidade que a gente enfrenta, não é de hoje. Eu tenho 54 anos, para mim não é nenhuma novidade. Certamente, se tivéssemos speakers aqui com mais tempo, com mais experiência, também não seria uma novidade.
E a gente, evidentemente, constata esta realidade e tem que pensar como operadores do direito em possíveis soluções, em possíveis alternativas. Eu acho que existem algumas. Vou começar, talvez, com a mais empírica, com a mais conceitual, mas, para mim, extremamente relevante, que é o atendimento à nossa Constituição. Os nossos gestores não necessariamente estão atentos para o atendimento da nossa Constituição, na criação de tributos, na aplicação das normas tributárias, o que, como eu disse no começo, gera um enorme contencioso, e um contencioso que custa demais aos cofres públicos. A manutenção desse contencioso é muito custosa, por dois motivos. Por conta da estrutura que ela exige, e também porque, entre aqueles processos onde você tem mérito, discussão, questões interpretativas que mereceriam estar no judiciário, você também tem aqueles processos em que houve simplesmente o não adimplemento do tributo. E estão todos juntos, aguardando quase que ao mesmo tempo uma solução. Então, essa arrecadação, que deveria ser automática, óbvia, direta, imediata, ela acaba sendo prejudicada por esse grande contencioso. É bem verdade que hoje temos discutido sobre métodos alternativos de composição entre fisco e contribuinte, estamos começando, isso vem se tornando uma realidade, mas até muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos qualquer possibilidade de transação. Absolutamente, sequer as consultas oficiais, elas eram eficazes, porque nós sabíamos perfeitamente que, uma vez havendo uma dúvida de interpretação, e formulada uma consulta nesse sentido, as respostas que viriam do fisco normalmente seriam negativas. Então, poucos eram os mecanismos que não o questionamento judicial, o que tornou o nosso contencioso tributário, acredito eu, o maior do mundo. Temos o imposto de renda à pessoa física, e sabemos todos nós que ele também é um instrumento muito ineficiente de busca por igualdade social. Nós temos uma concentração muito grande de tributação das faixas médias de remuneração. Nós não temos faixas acima, faixas significativas, nós não temos necessariamente diversas alíquotas, a gente tem poucas faixas, o que significa que aqueles que recebem uma remuneração maior acabam tendo proporcionalmente uma tributação muito menor do que aqueles com rendimentos médios. É bem verdade que, por outro lado, nós vimos, isso é um fato, a correção das tabelas de descontos quase que não ocorrendo, ou ocorrendo muito abaixo da inflação. Esse também é um outro efeito que acaba sendo provocado, que acaba recaindo sobre quem? Sobre a classe média, basicamente sobre a classe média. Quem é pessoas físicas hoje tributadas no Brasil são aquelas que compõem a classe média. Então, acho que um foco no imposto de renda à pessoa física seria, sim, importante numa perspectiva de redução de desigualdade. Temos o imposto de renda à pessoa jurídica. Temos ouvido aí que que o assunto deve entrar numa agenda prioritária do governo, assim como a reforma, eu vou passar um pouco pela reforma. Vamos ter aí uma alteração desse arcabouço de legislação em relação ao imposto de renda. No geral, existem legislações que procuram beneficiar as pequenas e até as médias empresas e, de uma certa forma, provocar que as grandes empresas sejam tributadas proporcionalmente mais, mas na prática não necessariamente isso ocorre. As pequenas e médias empresas acabam ficando sujeitas a valores fixos, a percentuais fixos, e as grandes empresas, ainda que tributem o seu lucro real, têm várias possibilidades de dedução. Então, não necessariamente o imposto de renda à pessoa jurídica é o tributo que mais onera as pessoas jurídicas, e longe de mim dizer que as pessoas jurídicas não são oneradas aqui no Brasil. Vou entrar nesse ponto daqui a pouco, muito pelo contrário, mas isso não ocorre através do imposto de renda. Então, eu tenho a convicção de que o imposto de renda à pessoa jurídica mereceria, sim, uma reformulação. Aí eu entro no grande problema, uma das grandes questões que eu acho que a gente tem aqui no Brasil em termos de tributação. Nós temos dois tributos, que na verdade são um só, os famosos PIS e COFINS. Infelizmente, vários governos, não foi esse nem o anterior, vários governos não conseguiram sequer unificar aquilo que deveria ser uma coisa só. São tributos incidentes sobre receita. Uma curiosidade, doutor Lucas, ele se dedica à tributação internacional. Quando eu tento explicar o que é PIS e COFINS para estrangeiros, eu tenho uma dificuldade tremenda, até mesmo
de fazer a tradução. Em algumas situações, eu vejo o PIS e COFINS como tributos sobre o income. E eu tento dizer, não é sobre o income. O problema é justamente esse. É revenue, ponto final. A gente até tem dificuldade de explicar para o estrangeiro o conceito de tributação de receita. Ah, mas são tributos não cumulativos. Nós sabemos que a não cumulatividade, infelizmente, não é uma realidade em termos de PIS e COFINS, e nós sabemos que a legislação do PIS e COFINS, como eu mencionei num texto que acabei publicando, é uma verdadeira colcha de retalhos. O que eu quero dizer com isso? Que, no final das contas, as empresas são muito oneradas. Não que elas não sejam, mas elas, na minha opinião, são oneradas pelo tributo errado. Elas são menos oneradas pelo imposto de renda e pela própria contribuição social sobre o lucro, são muito mais oneradas pelo PIS, pela COFINS, seja pela incidência direta sobre a receita, seja pelo trabalho que se tem para se aplicar a legislação, para se entender a legislação. Eu ontem, curiosamente, eu estava num comitê tributário de um cliente, começamos de manhã, terminamos à noite, 90% do tempo falando de dúvidas em relação a PIS e COFINS, e fiz uma brincadeira. Falei, agora vem a reforma tributária, o que nós vamos fazer com esse conhecimento que a gente acumulou? Né? Ironia minha, porque não vai servir de nada, graças a Deus. Enfim, então, acho que o imposto de renda também deveria ser algo a sofrer algum tipo de reforma. Fala-se muito da tributação de dividendos, isso acontece assim, praticamente em todos os países do mundo. Não sou contra, mas acho que ela teria que vir com uma reformulação da tributação corporativa como um todo, porque indiretamente você acaba tendo o acionista arcando com, enfim, com uma carga fiscal extremamente onerosa. Se virá ou não, eu não sei. Pode ser que não venha, pode ser que uma coisa seja desvinculada da outra, a gente só tem a introdução da tributação de dividendos na nossa legislação. Uma outra questão que eu acho que é bastante importante no que diz respeito à redução de desigualdade é a nossa tributação da folha de salários, né? A atividade de contratar legalmente, em compliance, um profissional é uma das mais oneradas no país, infelizmente. Deveríamos olhar para isso, na minha opinião, com outros olhos. Não existe situação melhor de um país conseguir reduzir seu desemprego, inclusive porque vai ter mais gente pagando tributos, né? Vai ter mais gente pagando imposto de renda à pessoa física, vai ter mais gente pagando, consumindo, e, portanto, isso acaba sendo um círculo virtuoso e não um círculo vicioso. Acho que haveria, sim, a necessidade de se ter um olhar específico para a tributação de folha, para a tributação das contratações em geral. Acredito eu que poderia ser um instrumento importante de redução de desigualdade, talvez não diretamente, mas indiretamente com a criação de empregos. E aí, evidentemente, a gente chega ao tema atual, que é o tema da reforma tributária. Nós hoje temos uma proposta, a reunião de 2 emendas constitucionais, finalmente conseguimos que as 2 fossem reunidas. É verdade que existem pontos que ainda não foram definidos, não sabemos se teremos um único tributo sobre o consumo, se teremos 2 tributos, um único tributo arrecadado exclusivamente pela União, ou o chamado dual, uma parte arrecadada pela União, uma parte arrecadada pelo Estado. Isso ainda é, na minha visão, talvez uma das questões mais controversas e que mais dificulta a aprovação da reforma tributária, mas acho que temos pontos muito importantes, e com os quais eu concordo, e eu realmente tenho muita convicção de que, se eles viessem a ser introduzidos na nossa legislação, nós poderíamos ter efeitos bastante significativos. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos um peso enorme sobre a tributação no consumo. Isto acaba, evidentemente, onerando a população menos favorecida, que consome, e proporcionalmente muito menos tributação sobre renda e patrimônio. A reforma, de uma certa forma, ela quer mudar esta lógica, ela quer intensificar a tributação sobre renda e patrimônio e, de uma certa forma, não reduzir, mas simplificar, proporcionalizar a tributação sobre o consumo. Independentemente da alíquota ou das alíquotas a serem aplicadas, o que se promete é uma simplificação, porque se teria uma unificação de tributos, isso por si só, imagino eu, espero eu,
reduziria bastante o custo que tanto as pessoas físicas, mas especialmente as pessoas jurídicas têm na apuração dos seus tributos, né? No compliance tributário, é uma loucura, segundo dados aí que são factuais, no Brasil nós temos talvez o maior dispêndio de tempo, de energia e de dinheiro para estar em compliance com todas as obrigações tributárias para aqueles que conseguem, porque eu acho que dificilmente se consegue estar 100% do tempo. A simplificação é um dos objetivos. Esse tributo sobre o consumo, diferentemente do que são hoje PIS e COFINS, ele incidiria de uma forma não cumulativa, com a possibilidade de aproveitamento de créditos de uma forma absolutamente ampla. Isso é muito importante. Não adianta prometer a não cumulatividade se houver uma restrição na apropriação de créditos, como nós temos hoje na legislação. O que nós temos também é uma promessa de extinção de benefícios fiscais regionais. Aí vocês podem dizer, puxa vida, mas não seriam eles instrumentos para redução de desigualdade regionais? Acho que da maneira como eles são hoje concedidos, claro, isso mudou bastante, a legislação já mudou nesse sentido, mas não necessariamente são instrumentos em que você consegue efetivamente ter um beneficiamento de uma determinada região em relação a outra. Um dos conceitos importantes é justamente a obrigatoriedade de pagamento desse tributo no destino. Isto, de uma certa forma, beneficiaria aqueles estados que não necessariamente detêm os centros produtivos. Uma outra questão absolutamente controversa é a criação de um fundo para compensação, porque os estados, de uma certa forma, deveriam ser compensados por esse tipo de sistemática. Enfim, esses seriam os pontos principais. No geral, eu acredito, sem dúvida nenhuma, poderia defender nada diferente disso, que nós temos que ter uma revisão profunda no nosso sistema tributário, uma revisão no nível da Constituição. Quando a gente fala em reforma do imposto de renda, falamos em alterações que estão no nível legal, em tese mais fáceis de serem implementadas. Quando a gente fala de uma revisão do sistema tributário, quando a gente fala de uma intensificação da tributação sobre renda e patrimônio, e uma redução da tributação no consumo, uma racionalização da tributação sobre o consumo, a gente tem que mexer na Constituição. E aí tudo fica mais complexo, tudo fica mais difícil, mas não menos necessário para justamente se perseguir a desigualdade. Eu não vou me estender muito, acho importante o debate. Eu entendo o seguinte, eu acho que simplificação, transparência, racionalidade são absolutamente fundamentais para nós incorporarmos no nosso sistema tributário, se tivermos a pretensão de ver a tributação como instrumento de desigualdade social. Por outro lado, na perspectiva do investidor, seja ele nacional ou internacional, nada disso será suficiente se a gente não tiver previsibilidade. Previsibilidade é a palavra-chave para quem quer investir. E na perspectiva da sociedade, do cidadão comum, não adianta a gente ter simplificação, transparência e racionalidade se esse cidadão comum não vir o produto daquilo que ele paga aplicado em favor dele. Vamos aos países nórdicos, eu tenho certeza que o Dr. Lucas tem muito mais propriedade para falar a respeito disso, onde as taxas, onde a carga fiscal, inclusive as pessoas físicas, é alta, mas as pessoas, não estou dizendo que não sei se estão contentes ou não, mas elas conseguem enxergar a aplicação desses recursos diretamente sobre as suas vidas, em relação às suas necessidades. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê pouquíssimo, muito pelo contrário. Então, existem, sim, princípios que deveriam reger o nosso sistema tributário, existem objetivos a serem perseguidos no que diz respeito à tributação, mas acho que existem objetivos além do próprio sistema tributário que seriam necessários para que efetivamente a gente tivesse redução de desigualdade nesse país, que é tudo que a gente quer. Eu, que tenho 54 anos, desde que nasci, ouço que o Brasil é o país do futuro, somos um país em desenvolvimento, as coisas vão acontecer, as coisas vão melhorar. Meu Deus, tomara que aconteça. E eu sou uma pessoa bem otimista. Eu acredito que o país, para os meus filhos, vai ser melhor do que o país tem sido para a minha geração. Então, vamos acreditar que, através da tributação, a gente consiga, se não resolver todos os problemas, mas endereçar alguns deles. É isso, doutora Marina, essa é a minha fala, e aí deixo você super à vontade para abrir o debate. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
Muito obrigado, doutora Gláucia. Eu e a doutora Marina vamos agora abrir o debate e eu já... Doutor André, não lhe cumprimentei, me desculpe. Imagina. Imagina, né? Mas eu Bom dia, não doutora. podia deixar de cumprimentar a doutora Sem Marina. Fiquei dúvida, aqui sem dúvida. feliz de vê-la, acabei me atrapalhando, mas desculpa não ter te cumprimentado. Imagina. Bom, nós temos alguns minutinhos ainda, né, até o nosso horário previsto, e a ideia, a partir de agora, é fomentar o debate entre os palestrantes, né, e eventualmente indagar já de início se alguém gostaria de eventualmente questionar algum dos outros palestrantes em relação a algum ponto que foi abordado hoje aqui no painel. Doutor André, caso não tenham, eu gostaria de fazer uma pergunta, já pegando um ponto da fala da doutora Tayana e o final da fala da doutora Gláucia, é porque, levando em consideração os desafios de uma política fiscal, uma política tributária que seja baseada, né, no antirracismo, em que o debate tributário deve, explorar impactos de arrecadação sobre grupos que historicamente, né, foram estavam em desvantagens sociais, tendo em vista que a mulher negra, né, principalmente a mulher negra, pobre, são as que mais pagam impostos proporcionalmente devido ao nosso sistema tributário, como que vocês avaliam que isso poderia se modificar com o nosso atual projeto de reforma tributária? Quem que fala primeiro? Pode Eu falar, não estou doutora vendo. Gláucia. Ai, desculpa, é que eu não estou lhe vendo daqui na minha. Bom, vou falar muito rapidamente, doutora Marina. O que eu acho é o seguinte: se realmente nós conseguirmos a aprovação de uma reforma tributária que desonere ou proporcionalize a tributação sobre o consumo, eu acho que justamente porque a mulher negra é daquelas mais oneradas com a tributação, talvez venha a ser beneficiada. Sem dúvida, é aquela que, em muitas situações, que lidera a família, é aquela que efetivamente faz o consumo acontecer nos vários níveis. Então, assim, se conseguirmos ter uma reforma nesse sentido, que efetivamente inverta a lógica ou a falta de lógica do sistema, eu acho que nós vamos ter sim enfim, um benefício importante para essa categoria, né, que é uma força produtiva inegável no nosso país. Agora, tomara que a promessa de neutralidade no sentido de que a reforma tributária não provocará aumento de arrecadação, aumento de tributação, muito pelo contrário, mas o que vai haver uma compensação de uma coisa por outra, isso seja uma realidade para nós. Infelizmente, não é sempre que a gente vê isso acontecer toda vez que se promete neutralidade. Quando se implementou a não cumulatividade do PIS e COFINS, se prometeu neutralidade, isso não aconteceu. Então, desde que esses princípios sejam atendidos no que diz respeito à aprovação da reforma, eu acho que pode haver um benefício direto, sim, para esta categoria tão importante, uma força produtiva tão importante quanto eu falei. Bom, eu ouso discordar um pouquinho da doutora Gláucia, né, porque eu considero ser muito difícil se alcançar uma neutralidade. Se hoje nós temos comprovadamente, né, uma base assumindo um ônus tributário, né, economicamente, não como contribuinte de direito, né? Até há uma discussão sobre a juridicidade de se falar em contribuinte de fato, mas que assume no consumo, né, esse ônus tributário repassado na cadeia produtiva, no preço, essa carga precisaria ser redistribuída de alguma maneira e, obviamente, oneraria outros setores da economia, né? Seria muito difícil avançar sem que houvesse uma reequalização da carga para desonerar um grupo, né? Então, mantendo-se os gastos sociais necessários, fundamentais, a gente teria que haver uma oneração em outras frentes, né? No consumo, de fato, a gente tem uma praticabilidade que dificulta, né, você considerar progressividade, né? Espera-se, né, como o Lucas falou, né, numa análise internacional, as alíquotas comparativamente são proporcionais mesmo, né, as mesmas alíquotas, mas eu até havia antecipado na minha exposição acerca da questão do reembolso, né, dessa tributação do consumo, e que teria como uma consequência positiva a nossa Constituição enxergar esse consumidor final.
né, como não diretamente como um contribuinte. Vamos ver que natureza jurídica a academia vai dar a essa figura, mas vai pelo menos lançar luz no consumidor final como um sujeito de direitos, né? Então, eu acho que esse é um primeiro passo. Quando a Marina falou, né, a gente tem uma questão grave de intersecção entre desigualdade de gênero, raça e classe no nosso país, histórica, né? Se pensar que as empregadas domésticas, só muito depois da Constituição de 88, conquistaram direitos trabalhistas, a gente vê o problema que a gente está inserido, né? E esse problema, diante de um princípio de isonomia, ele não pode ser superado sem se reequilibrar forças, né? E sem que algum outro setor assuma esse ônus. André, se eu puder dar uma palavrinha. Claro, doutor Leonardo, por gentileza. Hoje eu integro o ACERT, a convite do secretário Bernard Api. Então, eu estou em todos os grupos de trabalho sobre reforma tributária. Na reforma sobre o consumo, que agora a gente está discutindo, eu diria que essa questão de você reduzir essa regressividade que existe na pergunta da doutora Marina, principalmente mulheres e mulheres negras, eu vejo ela de duas maneiras. Uma primeira, doutora Marina, é que eu me lembro, a Tayana vai lembrar disso, quando eu era adjunto da PGFN e era da parte tributária, eu confesso que eu fiquei completamente desacreditado em relação a benefícios fiscais. Eu ali, estou dando um relato pessoal, eu vi que essa história de essencialidade, seletividade, é absolutamente capturada por lobbies políticos empresariais mais variados, que vira uma amálgama de uma coxa de retalho que não atende aquilo que a gente acha que vai ser de você usar uma tributação para o mais pobre, para o mais eficiente, e assim por grupos econômicos. Então, a gente tem benefícios tributários para o setor de petróleo, para o setor de mineração, para o setor de agrotóxico, para um monte de coisa e menos para aquela pessoa que é mais pobre. Então, desde aquela época, eu tinha essa visão de que essa história de seletividade e essencialidade não prestavam para muita coisa. Em 2018, eu conheci uma professora da Universidade de Leeds, que todos vocês devem conhecer, isso foi em 2018 ainda, que é a Rita Della Féria. E eu lembro que a gente fez um evento na GV de São Paulo e ela disse algumas coisas que para todo mundo naquela época era muito impactante, né? Ela diz o seguinte: olha, as pesquisas da Europa mostram que benefícios fiscais não induzem comportamentos, não reduzem preço, no máximo 2 anos, depois normalmente, depende da elasticidade econômica, etc., mas não reduz preço, e eles beneficiam as pessoas mais ricas. Isso foi em 2018, essa discussão se avançou muito, e aí se chegou à conclusão, pelo menos economicamente, de que você tem que gastar, ao invés de você dar benefício fiscal. É melhor você arrecadar o dinheiro e gastar com aquela pessoa que precisa. Então, o exemplo mais clássico disso é o exemplo da cesta básica. Então, você tem o queijo mais caro do mundo, ele está na cesta básica, ele aproveita um determinado benefício fiscal e assim para vários outros produtos. Então, eu acho que essa reforma que está sendo proposta, ela promete, e a redação mais nova do relator Aguinaldo na PEC 110 promete o gasto, a devolução integral. A gente tem uma forma de discriminação das mulheres e mulheres negras, e a Tayana é muito mais especialista que eu, pode me corrigir à vontade, que é a chamada discriminação implícita. Ou seja, as mulheres ganham menos que os homens, os negros ganham menos do que os brancos, e no final das contas a mulher negra é a pior prejudicada de todos. Então, você não tem uma norma positivando que ela vai ser discriminada, é uma discriminação implícita. Então, na medida que a gente hoje pode ter uma determinada tributação que devolve tudo que essa pessoa mais pobre pagou, me parece que vai ter um ganho muito maior do que a promessa de ter benefícios fiscais ineficientes que acabam não chegando nessa cesta de produtos consumidos por essa mulher negra. Então, primeiro, a devolução me parece mais eficiente do que você dar benefícios fiscais numa tributação sobre o consumo, não estou falando uma tributação sobre a renda. A segunda coisa que me chama atenção, e na nossa equipe nós temos, além do próprio Bernard Api, economistas de alto calibre, né? Então, a gente trabalha lá com o Rodrigo Orair, com o Sérgio Gobetti, com a Débora Freire, que são economistas excelentes que a gente tem na equipe, e eles têm apresentado dados que mostram que, até pelos dados que a Tayana mostrou pela POF, os mais pobres, eles consomem menos serviços do que os mais ricos.
Então, na medida que a gente tem uma subtributação no Brasil sobre o serviço, acaba que nesse nivelamento de alíquota, você acaba beneficiando os mais pobres, que são os mais ricos, que consomem serviço, e os serviços são subtributados. Quando a gente passa a ter uma base única, a gente passa a ter uma alíquota única. Então, me parece que também indiretamente, nessa primeira parte da reforma que está sendo apresentada, discutida, que é sobre o consumo, a gente ainda não chegou numa discussão sobre a renda, me parece que esses dois aspectos, a devolução direta melhor do que benefício fiscal e esse nivelamento dessa divisão que a gente tem aqui dessa concha de mercadoria, serviço e produto industrializado para uma base única que subtributa serviço também beneficiaria essa mulher negra que a gente precisa corrigir essas distorções, tá bom? Só uma pequena palavrinha para vocês. Muito obrigado. Só para... doutor Lucas. Pois não, André. Não, por gentileza. Por favor. Não, é só para adicionar também para a discussão. Eu estava aqui procurando essas informações em relação ao Uruguai. Eu falei aqui sobre uma coisa que o professor Heleno me disse no passado, agora eu vou invocar uma referência de filme. Eu lembro de um filme, acho que o nome do filme em inglês, acho que é Coach Carter, que é com Samuel L. Jackson. E aí ele sendo um técnico de basquete para um grupo de pessoas, de jogadores de comunidades carentes e tudo, e ele transforma aquele grupo num time de basquete forte e tudo. E no último jogo do jogo de basquete, está ali na final e eles chegam com aquela expectativa de vamos vencer. E no começo do jogo, o time adversário começa a fazer pontos e começa a ganhar espaço no jogo. E aí o Coach Carter chama todos para uma reunião ali do lado da quadra e diz assim, olha, não é porque vocês merecem vencer que eles vão deixar. Então, vocês precisam fazer o jogo acontecer para que vocês consigam chegar ao resultado. Por que eu pensei nisso, né? Desde 2017, com o governo do Alberto Fernandes na Argentina, vários novos tributos foram criados naquele país com o intuito de recuperar as finanças públicas, né? Talvez um dos tributos que alguns conheçam é o Imposto País, né? Que é para uma Argentina inclusiva e solidária. Ou seja, essa parte solidária é o fundamental, que foi inclusive anunciado pelo Alberto Fernandes na ocasião, que era um tributo que foi criado com a expectativa de que pessoas que enviam dinheiro para o exterior contribuam mais com o erário e que possam contribuir com os gastos públicos. Nos últimos anos, houve um êxodo considerável de investidores e de empresários e de pessoas que têm condições, capacidade contributiva na Argentina, para Paraguai, Chile e especialmente para o Uruguai, que tem um regime muito convidativo. Então, apenas pontuando isso, há uma outra preocupação, e de novo eu aqui com o aspecto internacional, há uma outra preocupação que tem que ser colocada na balança, que é o fato de que, se o investimento é beneficiado com uma determinada medida aqui no Brasil, e nós não atuamos em prol de trazer esse investimento, ele procurará outra casa para morar. E essa casa pode ser um dos nossos vizinhos, essa casa pode ser um outro país. E sem esse investimento, você não tem nem sequer a sombra do benefício, porque você não teria nem a base tributável para conseguir exigir o tributo sobre investimento estrangeiro, né? Então, apenas esse ponto. Temos uma experiência muito próxima a nós, né, que aí eu não estou invocando a Argentina como esse bicho-papão que a gente tem aqui do lado, mas especificamente tributos como o Imposto País e o que aconteceu com a Argentina nestes últimos anos. E temos essa experiência no sentido de, é um imposto criado para trazer mais contribuições, um país com altos níveis de dívida pública, então precisa mesmo desse dinheiro, e não conseguiu dinheiro porque a capital, os investimentos foram para outros países, encontraram casas mais acolhedoras. Então, esse é um ponto também importante. Lembrar que se eu adotar uma política extremamente austera com o investimento estrangeiro, que, como o Leonardo pontuou muito bem, pode ser um investimento capturado pelo lobby de grandes empresas e de grandes associações, então que pedem benefícios que atendem aos seus interesses e acabam não beneficiando o público, né? Então, tem que lembrar isso também, que essa busca pelos benefícios ocorrerá. Ela pode não ocorrer aqui,
Ela pode não ocorrer no estado de São Paulo, ela pode não ocorrer na Bahia, mas ela vai ocorrer em determinados lugares, sejam no Brasil ou fora, e precisamos levar isso em consideração também para atrair de forma inteligente, né, trazendo benefícios não apenas financeiros, mas também de infraestrutura, de oportunidades, de visibilidade, mil e outras possibilidades que a gente pode trazer para atrair investimento para o país. Agradeço, doutor Lucas, e agradeço, chegando já ao nosso horário limite do evento. Eu reitero os agradecimentos a todos os palestrantes. Acho que nós tivemos uma conversa muito profícua, muito profunda e muito proveitosa, né, na nossa tarde de hoje, na continuidade do nosso congresso. E, bom, ficamos à disposição de todos. Convido a todos a continuarem assistindo os próximos painéis do nosso congresso, que segue tanto hoje à tarde, quanto na quinta-feira e na sexta-feira também. E desejo uma boa tarde a todos. Marina, se quiser falar também. Não, só agradeço e peço que continuem assistindo as outras palestras do evento. Muito obrigada. Obrigada a obrigado. vocês. Obrigado Abraços a a todos. todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.